Isso. E André, a minha forma de liderar, por exemplo, os rapazes da minha célula, eu uso a mesma estratégia que o meu pai fez comigo. Por mais que eu seja filho de pastor, as pessoas até perguntam, mas o meu pai, ele nunca nos obrigou a ser crente. Nunca. Nunca. Meu pai nunca chegou a brigar com a gente. Quero pra vocês irem pro culto, porque vocês são meus filhos, porque vocês, como filho do pastor, têm a responsabilidade de ter testemunho. Nunca aconteceu isso. A minha criação, dou muito graças a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, foi muito saudável. E qual era a estratégia que os meus pais usavam na época, né? Eles me levavam pro culto, né? E na época a gente não era tão bom de condição assim. O pessoal pensa assim que família pastoral, né? Às vezes eu era pequeno, meu pai me colocava no ombro dele e me carregava até o centro de cultura. Na época a gente estava sem templo. Era lá, né? Isso, a gente fazia o culto lá no centro de cultura. E eu me lembro que o meu pai todo dia... Era no teatro, não era? Isso, exatamente. Eu ainda fiz tu acredita que eu ainda fiz uns 2 cultos lá ainda. Olha que eu não sou velho, não. Ele lembrou do Ministério Kadosh. Eu não sou velho, não. Eu não sou velho, não. E detalhe, essa época eu tinha 4 anos de idade. Essa época aí. Então o que acontecia? Eu não sou tão velho, não, viu? Só que nessa época a nossa igreja tinha um trabalho com as crianças muito intenso, era muito forte, eu gostava. Eu era apaixonado pelo momento das crianças ali na escola bíblica, e naquele centro de cultura grande, né? Não era igual hoje, era tudo aberto. E eu me lembro que chegava em casa no domingo de manhã, meu pai colocava filmes e desenhos bíblicos para me assistir. E André, eu comecei a viciar naquilo. Eu me lembro que eu chamava meus colegas da rua pra assistir. Tem um filme que eu assistia ele todo domingo, que era um filme de Jesus bem antigo. Então isso foi impregnando, né? E a estratégia que meus pais usaram foi tão boa que eu comecei a me apaixonar por Jesus, né? Eu comecei a querer... Antes de eu me converter, nessa época eu ainda era um filho de pastor, que gostava de ouvir a palavra, que gostava de assistir filmes da Bíblia, né? E eu me apaixonando por Cristo. E quando chegou os meus 13 anos, eu percebi, essa experiência foi muito única, André, porque eu percebi que eu não estava convertido ainda. Eu percebi, rapaz, eu gosto de Jesus, gosto da igreja, mas eu ainda não nasci de novo, né? E eu me lembro que nessa época só podia ser batizado a partir dos 16 anos na nossa igreja, era uma regra da época. Sim. E eu tava tão convicto da decisão que abriram uma exceção para mim, e eu fui batizado aos meus 13 anos de idade, né? Então, uma forma que eu trabalho com os jovens é a intensidade. Por exemplo, a minha célula, além dos cultos final de semana, a gente tem um dia da célula, a gente tem o futebol evangelístico lá na quadra do Thales. É uma estratégia que a gente usa, cada um leva um colega seu, a gente leva uma reflexão da palavra, a gente ora junto e a gente vai jogar, né? Então, eu mais os meninos da célula, pelo menos na semana, a gente se vê umas 3, 4 vezes na semana. Mesmo com a rotina, hoje eu não tenho um tempo livre que eu tinha antes, mas eu faço o esforço de estar ali presente, né? Porque que eu percebo? Como o celular prende muito jovem dentro de casa e prende muito jovem no seu mundinho pessoal, qual é a estratégia que eu uso? Rapaz, eu vou botar intensidade. Eu vou botar para esses meninos novos convertidos é se encontrar com a galera da igreja pelo menos 3, 4 vezes na semana para manter o ritmo, né? E quando a gente percebe que tem um que tá meio ausente, a gente vai lá e visita e faz um culto na casa dele surpresa. Isso. Entendeu? Então o que eu percebo? Para o jovem não ficar muito preso no mundo dele, a gente costuma usar muito esse trabalho da intensidade, né? E uma vez no mês a gente se reúne para fazer uma coisa diferente, um é um almoço, é um sítio. E eu não tô falando só da minha célula, na verdade todas as células da Rede Jovem da Batista da Paz, a gente está seguindo esse modelo de levar os jovens e os adolescentes a terem uma vida intensa no reino de Deus, né? Saber que Cristo, ele é o Deus do dia a dia, é o Deus da nossa rotina, ele não é um Deus que você encontra ali no culto dos jovens ou no domingo. Então, o conselho que eu daria para os jovens e adolescentes que estão me ouvindo, não coloca desculpa na sua rotina. Você que é um jovem adulto, ou você que é adolescente, não se contente de dizer para você que a vida é muito mais do que a tela em um celular, né? Quero dizer para você que o reino de Deus é uma vida em comunhão, né? A igreja primitiva, eles faziam questão de todos os dias, né? De todos os dias no templo e de casa em casa, né? Todos os dias eles oravam no templo e partilhavam pão. Partilhar o pão fala de comunhão, né? Então se esforce para ter uma comunhão diária, para ter uma comunhão semanal com o povo de Deus. Aí você vai perceber que o reino de Deus é muito mais vantajoso do que esse mundo. Então é isso aí. Essa aí é uma das estratégias que vocês utilizam lá do caso do futebol, né?